Fala galera, beleza? Estamos hoje aqui para mais um vídeo sobre radiciação. Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes, tendo em vista que o assunto aborda muitas propriedades, tá? Então esse primeiro vídeo agora, a gente vai se restringir em conhecer o que seria uma radiciação, beleza? E em seguida trabalhar algumas propriedades, visualizar algumas propriedades, beleza? Tá? Então, para começar, deixa eu só apagar isso aqui, limpar aqui, beleza? Então olha só, chamamos de radiciação, que é o tema da nossa aula, o seguinte: todo número que tenha esse formato aqui, ó, raiz de n de a elevado a b, que é igual a c, onde cada elemento aqui tem uma função dentro desse número aqui, desse tipo de radical, tá? O n, ele é chamado de índice, o a é chamado de radicando, beleza? O b, ele é o expoente do radicando, beleza? E o c é a raiz, ou seja, o c é o valor ao qual a gente quer estar buscando encontrar, beleza? Agora, abordando esse tema aqui agora, nós vamos seguir o seguinte. Vamos abordar aqui as raízes quadradas e raízes cúbicas, tá? Então, por exemplo, o que seria uma raiz quadrada de 4, por exemplo? A raiz quadrada de 4 é 2. Por que é o 2? Porque 2 vezes 2 dá quem? O 4, que é o valor que está aqui dentro. Beleza? Agora, por que eu utilizei aqui o 2 duas vezes? Porque eu tenho aqui o número 2, ó. Beleza? Então, a raiz quadrada se refere ao seguinte: qual é o número que multiplicado por ele mesmo, beleza? Dá um número que está aqui dentro. Que no caso é esse cara aqui. Ou seja, nesse caso aqui foi o 2. Vamos supor aqui uma outra raiz quadrada. Raiz quadrada de 16. Quanto seria a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 é 4. Por que é 4? Porque 4 vezes 4 dá 16, que é o número que está aqui dentro. Show? Agora, vamos abordar aqui uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 8. Quanto que seria a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8 é o seguinte: aqui eu não tenho um 3 aqui dentro, tem que ser um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes deu o número que está aqui dentro. Então, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui deu quanto? 8. Então, qual é a raiz cúbica de 8? É o número 2, que foi o valor que nós utilizamos aqui. Beleza? Agora, qual seria a raiz cúbica, por exemplo, de 27? A raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3, isso aqui vai dar quanto? 27, que é o número que está aqui dentro. Beleza? Então, esse modelo aqui, esse padrão, ele segue para outros tipos de raiz. Se fosse raiz quarta, seria um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes, dá o número que está ali dentro. Se fosse uma raiz quinta, a raiz cúbica é um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes, dá ali dentro. Tranquilo até aí? Agora, seguindo aqui, nós vamos começar a abordar algumas propriedades. Tá? Então, para poder aproveitar o espaço aqui, eu vou fazer assim. Show de bola? Então, olha só. Propriedades. As propriedades são o seguinte. Vou trocar de cor aqui. A propriedade 1, a gente vai ter... Lembrando que essas propriedades elas não seguem uma ordem, tá? Eu vou usar aqui a ordem que eu organizei. Então, vamos lá. A propriedade 1, a gente vai entender que não existe uma raiz quadrada de um número negativo dentro do conjunto dos números reais. Então, por exemplo, quando eu te pergunto assim, ó, qual é a raiz quadrada, por exemplo, de menos 4? A gente vai dizer que isso aqui
não existe. Mas dentro de qual tipo de conjunto? Dos números reais. Na verdade, existe essa raiz quadrada, só que não no conjunto numérico dos reais, e sim no conjunto dos números complexos, que a gente vê mais à frente, beleza? Então, por enquanto, vamos nos conter em dizer que não existe uma raiz quadrada de um número negativo, assim como também não existe uma raiz onde o índice é par e o radicando é um número negativo, beleza? Não vai existir uma raiz real, beleza? A propriedade 2 já diz o seguinte: raiz, beleza? Raiz enésima de A vezes B. Isso quer dizer que eu posso, sempre quando eu tenho uma multiplicação dentro de um radical, eu posso abrir isso em duas raízes distintas, beleza? Ambas no mesmo índice, né? Então, como aqui eu tenho raiz enésima de A vezes B, eu posso escrever raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. A propriedade 3 já fala o seguinte, ó, se a multiplicação eu posso abrir, então a divisão também. Então, a raiz enésima de A sobre B vai ser igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Então, uma divisão também pode abrir numa soma. Ou uma divisão também pode ser aberta em duas divisões distintas, né? Numa divisão é onde eu posso colocar uma raiz tanto no numerador quanto no denominador. Beleza? A propriedade 4, a gente entende que é uma raiz dentro de outra raiz. Então, se aqui tiver um índice n e aqui tiver um índice m de A, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que raiz de m vezes n com radicando A. Ou seja, basta eu fazer o quê? Multiplicar esses dois caras aqui. Multiplicar esses dois caras aqui e permanecer com esse cara aqui dentro. Beleza? Então, continuando aqui, a propriedade 5 já fala o seguinte. A propriedade 5 fala que quando eu tenho um expoente no radicando, esse expoente pode ser expoente de todo o radical. Então, por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, raiz enésima de A elevado a B, eu posso escrever isso aqui como a raiz enésima de A, tudo isso aqui elevado a B. Percebe que esse expoente aqui, ó, ele era apenas em cima do radicando A. Agora não, agora esse expoente vai lá para cima, ó. Beleza? Passando a ser expoente de todo o radicando. Show? A propriedade 6 já diz o seguinte: raiz quadrada de x ao quadrado é a mesma coisa que módulo de x. Beleza? Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é a mesma coisa que módulo de x. A gente pode trocar esse cara todo aqui por isso aqui no momento oportuno. Propriedade 7 já fala o seguinte: A elevado a m sobre n, quando eu tenho um expoente fracionário, tá vendo? Então, isso aqui pode se transformar numa raiz, onde esse cara que está aqui embaixo vem para cá, o cara que está lá em cima permanece lá em cima e a base vira um radicando. Beleza? Então, só para mostrar aqui, vamos fazer um joguinho de seta, só para você não se perder. Esse cara aqui veio para cá, esse carinha aqui de baixo veio para cá e esse aqui veio para cá, transformando então numa raiz numa potência. Show? Vamos lá. Propriedade 8. A propriedade 8 diz o seguinte, que eu posso sempre multiplicar o índice e o expoente de um radicando sempre pelo mesmo valor. Assim como também eu posso dividir o índice e o expoente do radicando pelo mesmo valor. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha isso aqui, ó, raiz enésima de A elevado a B. Então, isso quer dizer o seguinte, que eu posso multiplicar tanto esse cara aqui, que é o n, quanto esse cara aqui, por um valor qualquer, transformando então numa raiz. Vamos multiplicar isso aqui por P, por exemplo, de n vezes P, aqui permanece o A, e aqui B vezes P. Ou seja, se eu multiplicar tanto o índice quanto o expoente pelo mesmo valor, eu não altero o resultado.
assim como eu posso dividir tanto esse quanto esse pelo mesmo valor. Então, por exemplo, esse cara aqui pode ser escrito como raiz enésima de n dividido por p. Aqui permanece o a, b dividido por p. Ou seja, eu permaneço com o mesmo resultado. Beleza? A propriedade 9. A propriedade 9 é quando eu desejo colocar um número para dentro da raiz. Por exemplo, eu tenho a raiz enésima de b, por exemplo. Então, o meu objetivo aqui agora é pegar esse a aqui, que está do lado de fora e que me interessa colocar ele para dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Presta atenção. Basta eu pegar esse a aqui e elevar o índice que está aqui. Então, eu vou passar a ter uma raiz enésima, beleza? De quem? De a elevado a n vezes quem? O b que já estava lá dentro. Então, isso aqui virou uma potência, foi colocado aqui dentro, e quem já estava lá dentro permaneceu. Agora, está quase encerrando. Para a gente poder concluir aqui, eu tenho a propriedade 10, que fala o seguinte: multiplicação entre raízes. Eu só posso multiplicar raízes que têm o mesmo índice. Então, por exemplo, eu posso multiplicar raiz enésima de a vezes a raiz enésima de b. Isso aqui se transforma em quem? Em raiz enésima de a vezes b, que se você for verificar, é exatamente a mesma, a volta da propriedade 2. Tá vendo? Então essas relações de igualdade, elas servem tanto para a ida quanto para a volta. Agora, uma coisa importante, olha aqui a propriedade 11. Eu só posso somar ou subtrair raízes idênticas, raízes semelhantes. Por exemplo, raiz enésima de a mais a raiz enésima de a. Isso aqui é o quê? 2 raiz enésima de a, porque aparece duas vezes essa raiz aqui. Por exemplo, se aqui fosse raiz enésima de a mais raiz enésima de b, eu poderia somar? Não, nem somar nem subtrair. Então essa propriedade vale tanto para soma quanto para subtração. Beleza? Então, que são os radicais semelhantes. Valeu, galera? Então, pela aula de hoje, chegamos ao fim. Espero que ajude vocês. Se você tiver alguma dúvida, pede nos comentários. Se tiver algum tipo de dica, né, se a gente pode melhorar e tal, peço desculpa aí pela caligrafia, que eu estou começando com esse modelo de aula agora. Beleza? Mas tô aí, pronto para vocês. Valeu? Um grande abraço aí do professor Wagner.